E aí, como é que passaram de primeira semana de retorno? Motivados, com ritmo? Bom dia, Gabriéis. Nossa, tanto de... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Bom dia. O João Pedro já está bastante motivado, né? Como você passou pela semana? Uma bosta. Com sono. Ah, então tá massa. Já estou todo estragado. Ah, ainda tentando entrar no ritmo, né? Ah, entendi. Eu também, na verdade, estou tentando entrar no ritmo, mas assim, estamos indo. O sono está todo desregulado por causa das férias. Oh, meu Deus. Nossa, É, isso mesmo. peraí. Oh, oh, oh. Peraí, falando em antes, estou muito motivado. Pelo menos essa semana não está frio. Ah, não, gente, frio é tão gostoso. Oh, oh. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. É... Ah, meu Deus. Não, tá. Ok. Tava animado, mas agora eu tô com sonão. Ô, gente. Frio dá sono. É, frio dá vontade de você ficar quietinho, enrolado no sofá, né? E tudo. Tadadã. A Anne Caroline terminou de ler O Homem de Giz. É verdade. É perfeito. É muito bom. É bem interessante. Eu, particularmente, achei um livro assim que foge muito do clichê, né? Eu não sabia, eu não sabia qual era a história, né? Assim, ou quais eram as explicações da história. Então, eu achei bem interessante, né? Inclusive, meninos, vamos fazer o seguinte: superou todas as minhas expectativas. Nunca tinha lido um livro assim. Aí, legal, bacana. Esse livro é muito top. Bom, espero que da semana passada para cá, mais periquitos tenham voado para a leitura do livro e já tenham terminado, estejam terminando, né? Concluindo a sua leitura. Logo no começo, ele começa já. Tem umas cenas bem fortes no livro. É até interessante, porque assim, esses livros de suspense, né, de mistério, eles geralmente eles eles têm uma pegada que não é tão assim tão pesada para agradar também os leitores ali adolescentes, aquela coisa. Mas tem umas cenas pesadas demais nesse livro. A cena lá não vou falar nada, não, né? Para quem não viu, não chegou lá ainda, nem nada, mas tem umas cenas bem pesadas, bem escabrosas, assim, né? Nossa Senhora, a régua, por exemplo, né? Por que que você está assim, Gabriel? Crepúsculo é melhor que o Homem de Giz. Ah, com certeza. O Flamengo perdeu, é verdade. Flamengo perdeu. Isso é fato. Time safado. O pessoal tá falando que podia fazer uma série. Eu imaginei que eles podiam fazer um filme, né? Mas eu procurei, gente, e assim, estranhamente, não tem série e não tem filme programado para esse livro. Estranhamente, por quê? Porque o livro foi um sucesso imenso, mundialmente, foi best-seller, tanto que a C.J. Tudor, né, que é a escritora, ela ganhou uma repercussão mundial. Os dois, depois ela escreveu, ela acabou de lançar agora em 2020 o terceiro livro dela, né? Ela lançou, não sei se foi esse ano passado, ou se foi 2018, ela lançou o segundo, que é o que aconteceu com Anne, que eu não vi ainda, mas já vou atrás. E agora tem esse As Outras Pessoas, que parece que é bem interessante também. Então, ela virou uma escritora de reconhecimento mundial por causa do Homem de Giz. E, no entanto, eu não consegui achar em lugar nenhum alguma coisa do tipo vai virar filme ou vai virar série. Estou achando isso muito estranho. Talvez ela tenha colocado os direitos autorais ou de distribuição, ou enfim, né, de adaptação lá em cima, né? Talvez ela tenha feito isso e não estão conseguindo negociar. Mas o fato é que não vi nada em relação a isso.
Eu não estou falando nada de time. Saudações palmeirenses aos corintianos presentes. Você já leu dela O Jardim das Borboletas? É dela? Seria massa uma série sobre esse livro. Ah, vocês são da geração série, né, gente? Eu sou mais da geração filme. Eu queria um bom filme com esse livro. Ah, mas uma série podia ser também. É, o Jardim das Borboletas, eu nem sabia. O senhor já leu o livro dela, O Jardim das Borboletas? Jardim das Borboletas. Eu não tinha visto esse dela, não. Você não tem paciência. Uma minissérie, acho que uma série ia ser demais. Uma minissérie, né? Tipo assim, aquelas de tipo 5, 6 episódios, né? Acho que. Ah, Jardim das Borboletas? Quem que fala? Peraí, volta aí quem falou isso da Jardim das Borboletas. Ah, não disfarça o quê, meu Deus? Normalmente eu deve estar. Tem muita gente escrevendo. Eu veria. Ai, meu Deus, cadê? Raul Frida. Nossa, perdi aqui. Me perdi nessas mensagens assim, gente. Achei uma caixa de giz branco aqui em casa. Ai, credo! Ah, 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 o Jardim das Borboletas. Não, não li. Não, na verdade, eu não tinha visto. Ah, não é dela. Achei que era. Ah, tá. Você já leu Canção de Ninar? Não. É muito livro, né, gente? É Maria. É bom, é? Gente, tem o microfone ligado aí, gente. Ah, João Augusto, seu microfone tá ligado. Ah, peraí. Ok. Meninos, olha só. Acho que o João tá dormindo, porque ele tá ouvindo eu falar que o microfone dele tá ligado. Mas será que tá dormindo? Bom para os meninos já leram muitos livros, né, Raul? Hã? Bom para os meninos já leram muitos livros, né? Aham. Vai lá. Ok. Só de ouvir o nome do livro já fico com medo, hein? Canção de Ninar. Ah, tá. Bom, meninos, vamos lá. Então, bom, deixa eu mostrar para vocês aqui a programação, porque eu não tinha passado para vocês ainda, mas como é que a gente vai organizar aí os próximos dias. Chance. Ó, programação agosto, setembro. Ó, segundo ano, chance. Então, semana passada a gente fez as orientações do semestre, e aí na segunda aula eu fiz uma retomada sobre parnasianismo e simbolismo, né, na última aula. Hoje a gente vai olhar, vai ver os poemas e os autores parnasianos e os poemas e os autores simbolistas, tá certo? Na semana que vem, a gente vai encerrar o parnasianismo e o simbolismo fazendo a comparação final, tá certo? E na última aula da semana que vem, eu vou começar a fazer as orientações para a dinâmica do assassinato com o livro Homem de Giz, certo? Aí eu já vou falar sobre a questão dos grupos, já vou falar as questões básicas relativas ao que, como é que vai ser, quais são as regras, como que vai ser a dinâmica, né, de fazer essa dinâmica, né, a logística de fazer essa dinâmica, né, de forma online e tudo mais. E aí a gente vai começar. No dia 24, a gente vai ficar por conta da dinâmica barra livro. E aí, no dia 31, a gente vai fazer a análise do Homem de Giz e eu vou revelar a, a, as questões relacionadas à dinâmica, tá certo? Raul, que dia que você vai falar para a gente entregar o relatório do o relatório da dinâmica, o relatório do assassinato?
Eu vou avisar isso para vocês na semana que vem, quando eu for fazer as orientações para a dinâmica. Tá bom? Então, esse aqui é nosso mês de agosto. Tá bom? Beleza? Raul, depois de O Homem de Giz, qual é o livro que a gente vai ler mesmo? Você se lembra? Qual é o próximo livro que vocês vão ler? Hein? Peraí, só um pouquinho. Peraí, tem uma pergunta importante ali. Acho que não ficou tudo muito bem esclarecido. Não vou ler esse voz alta, não, porque é a ver com o livro. Peraí. Sacada, janela. Ao microfone, gente. Ah, tem mais livro esse ano. Ah, tem mais livro esse ano. Uai, como assim? Vai. Tem mais livro esse ano. Não, gente, igual o Homem de Giz é só o Homem de Giz. Ah, não, não sou eu que vai definir os grupos. Mas eu vou explicar isso na semana que vem, tá? Vocês é que vão definir. Inclusive, vocês podem até fazer o seguinte já, meninos. Peraí, deixa eu stop share aqui. Ah, vocês têm a lista dos livros que estão com vocês desde o começo do ano, gente. Certo? E nós temos. Eu ia olhar, aí fui ler o negócio, não coisei. Peraí um pouquinho. Só um segundo. Chance. Obras 2020. Ah, não tá. Livros 2020 aqui. Nós já lemos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, peraí. Chance. Livros literários 2020. Ó, nós já lemos. Nós já lemos Noite na Taverna, né? Foi o primeiro do ano. Depois, nós já no modo online, nós vimos o Úrsula, né? Depois, nós trabalhamos os 6 contos do Machado de Assis, isso tudo no primeiro semestre. Depois, nós trabalhamos o Bom Crioulo, certo? Agora, nós vamos trabalhar o Homem de Giz. Na sequência, temos o quê? Vidas Secas, tá certo? E depois, a gente encerra novamente com o quê? Com o Apanhador no Campo de Centeio, tá? Então, nós temos apenas 3 livros nesse semestre, tá certo? Nós tivemos bem mais no primeiro semestre. Por quê? Porque o primeiro semestre é muito mais longo do que o segundo semestre. E eu tenho, né, que dar uma adiantada no nosso conteúdo para poder chegar até modernismo, entendeu? Então, a gente vai, provavelmente, no mês de setembro, todinho, eu vou utilizar para falar de pré-modernismo, vanguardas e o começo do modernismo. Para, em outubro, começo de outubro, trabalhar o Vidas Secas, certo? E no final de outubro, a gente trabalhar o Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro do século XX, de 1951, né? Então, de todos, né, esses livros, fora O Homem de Giz, ele é o que está mais perto da contemporaneidade. Tá certo? Beleza? Agora, no meio desse caminho aí, nós temos o trabalho de vanguardas, que eu ainda estou pensando como é que vai ser o formato dele para que a gente possa fazê-lo, né, aqui no modelo online, né? Uma perguntinha aqui, Vidas Secas é o da Cadela Baleia? É o da Cadela Baleia, lá do Graciliano Ramos, né, da segunda geração modernista. Tá certo? Beleza? A Lana também está falando de parnasianismo, modernismo e vanguarda. Uai, como assim?
Isso tá, mas isso está no material da Lana? Ou ela está pegando só que dentro da interpretação? Ah, tá. Eu Oi, só acho que Raul, falou. bom dia. Oi, Bom Raul, bom dia. dia. Bom Cida, dia. Oi, você, Cida. só um pouquinho para não quebrar seu raciocínio, eu Ah, quero pedir para os meninos, tem muitos que não colocaram uma turma na frente do nome. Quando a gente olha lá os participantes, não tem a turma. Meninos, vocês, quem não colocou, pode colocar para mim agora? Tá? A direção pediu para a gente fazer uma verificação de quantos alunos por turma. Então, dá menos trabalho do que a gente ter que ir lá na chamada e ficar conferindo nome por nome. Então, se vocês colocarem, já dá para eu contar aí quantos do A, quantos do B, quantos do C. Me ajuda aí, tá bom? Essa semana vai ter novidades, tá? Nós vamos começar as avaliações. Não me pergunte nada agora, mas só dizer que, assim, já retomar esse calendário, tá? E vocês vão gostar, vai ficar bem legal. Então, coloca aí para mim, se puder alterar agora, que eu já vou fazendo um levantamento por aqui. Obrigada, viu? Beijo, boa semana para todos nós. Tchau, Raul. tchau, tchau. Ah, meninos, a professora está faltando um livro. Vai, não, olha aqui, ó. Na nossa lista dos livros literários de 2020, tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí vem o Bom Crioulo, já foi, Vidas Secas, O Apanhador no Campo de Centeio, mais uma obra escolha dos alunos a ser lida durante as férias de julho, que foi o Priquito, o Homem de Giz. Tá certo? É só isso. No total, a gente leu, né, o Noite na Taverna, Úrsula, 6 contos do Machado, O Bom Crioulo, Vidas Secas, O Homem de Giz, O Apanhador no Campo de Centeio, mais o Trabalho de Vanguardas. Tá certo? É de outro professor. Não, aí tem outros livros, tem os livros que a Lana ia indicar. Certo? A Lana já trabalhou algum livro com vocês? Porque, assim, o professor de interpretação de texto trabalha, também acho que pede uns 2 ou 3 livros. Né? Por exemplo, no terceiro ano, que eu dou interpretação de texto, eu vou trabalhar com a Clarice Lispector. Certo? Então, é isso aí. Então, beleza. O último conteúdo que ela deu foi semana de 22. Tá, mas ela falou que foi a semana de 22 ou ela está trabalhando com textos da semana de 22? Ela falou do contexto? Ué, mas isso é matéria minha. Não, ela Meu tá Deus. falando de como foi, ela tá explicando realmente o conteúdo certinho da Semana de Arte lá em São Paulo. Por Pois isso que eu é, te mas perguntei se vocês estão dividindo o conteúdo. isso aí é meu, né? Então, por isso que eu te perguntei Eu vou se... conversar com ela. Falei, vai, Lana, você tá dando aula de literatura também, filha? Ela mostrou até antes algumas artes que antecederam a semana. Tá, eu vou conversar com ela. Eu falei, porque isso aí é matéria de literatura, não é interpretação. Interpretação não pega contexto histórico, literário e artístico. Ah, mas eu vou ver, dependendo do que ela já fez, eu vou falar, é bom que economiza coisas para mim. Meninos, onde está essa matéria? Mas para poder trabalhar os textos, ela também tem que explicar o contexto de produção deles, não? Ah, pois é, mas aí depende do que vai trabalhar, né? Porque essa que é a grande questão. Interpretação de texto e literatura acaba muitas vezes chocando, porque a gente tem que ver até onde que um vai, né? Agora, é claro, para ela falar, por exemplo, de modernismo e ler um texto modernista com vocês, ela vai ter que explicar mais ou menos as rupturas que acontecem com o modernismo, né? É verdade. É por isso que eu tenho que combinar com ela direitinho. Beleza, meninos. Olha só. Essa matéria de vocês, né, parnasianismo e simbolismo, já está aqui, ó, já está aqui na unidade 7, certo?
no capítulo 13. No capítulo 13 começa parnasianismo, certo? E o capítulo 13 é só parnasianismo e nós temos o capítulo 14, que é o simbolismo. Beleza? Tá? Então, capítulos 13 e 14 da unidade 7. Vai. Módulo? Vai, gente. É módulo ou unidade? É unidade, né? Unidade 7. Estrutura do módulo. Tá, deixa eu ver aqui. Módulo 7. Tá? Módulo 7, unidade 7. Tá, Zé? Módulo 7, unidade 7, capítulos 13 e 14. Tá? É o próximo, próximo conteúdo depois de realismo naturalismo. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, meus queridos. Olha só. Eu tinha falado na semana passada para vocês a respeito das características do parnasianismo, certo? Falei dos nomes, de como o parnasianismo vai conseguir, na verdade, ter uma repercussão muito grande no Brasil, né? Como que, dentro daquela perspectiva de trazer uma literatura, uma poesia racional, equilibrada, dentro do modelo clássico, como que isso vai ser feito para romper com a subjetividade romântica, né? Trazendo aí uma ideia de algo que seja uma arte pura, né? Uma arte perfeita, uma arte erudita, clássica, mas como que isso vai ser também subvertido na realidade da literatura brasileira, certo? Por quê? Vamos lembrar. Parnasianismo está dentro de que contexto? Do contexto do realismo, do naturalismo. O parnasianismo vai ser, basicamente, a poesia que acontece dentro do contexto do realismo, naturalismo. O realismo, naturalismo se opõe ao romantismo, como nós sabemos, né? Então, o realismo / naturalismo está dentro do contexto do positivismo, do racionalismo, do cientificismo, de todas aquelas teorias científicas, sociais, né, biológicas, que vão tomar conta de meados ali do século XIX, certo? Né? E essa literatura e essa arte, você vai ter a arte realista como um todo, vai ser meio que o resultado dessa busca por uma ordem racional, científica, por progresso, pelo estudo, pela academia e pela restrição a tudo aquilo que é mais sentimental, mais subjetivo, negando, assim, o romantismo. Tranquilo? Então, a poesia parnasiana chega como uma forma de reação à poesia romântica. Se a poesia romântica é subjetiva, é sentimental, a poesia parnasiana, como reação que é, e inspirada por um contexto mais racionalista, mais científico, vai tentar mostrar que poesia não pode ficar sendo comprometida por excessos de sentimento, por excessos de subjetividade, porque isso compromete a própria qualidade do poema. Então, os parnasianos eles estão interessados em quê? Eles estão interessados no aspecto técnico, no aspecto formal da poesia. Por isso, muita gente acha os parnasianos um saco. Porque, supostamente, o que eles querem com a poesia é que a poesia seja apenas arte. Tanto que o grande moto, o grande slogan do parnasianismo é arte pela arte. Gente, eu estou intrigado. João Augusto, será que ele voltou? Você está aí, João Augusto? Gente, como é que você pega a pessoa, né? O cara tá lá com o microfone aberto,
há horas sem estar nem perto do negócio, do periquito, do monitor. Nunca saberemos. Fala para ele, depois quando ele voltar a aparecer, fala para ele que eu senti falta dele, né? Que eu vou, né, pedir depois para a coordenação, né, ver se ele está bem. Ai, ai, mala! Vamos lá. Então, meninos, olha só. Nós temos, na visão parnasiana, nós temos essa ideia de quê? De uma arte que não é feita para defender causas. Vamos pensar o romantismo? O romantismo tinha aquela questão nacionalista, aquela questão identitária, tinha a questão sentimental, né? Vamos lembrar de Lord Byron, né? Tinha aquela questão do sobrenatural, tinha todas aquelas questões que estavam além do corpo, além do terreno, né? E que, ou seja, que trazia ali uma subjetividade muito grande ao romantismo, certo? Os parnasianos falam, que bobagem é essa? E se a gente chegar na realidade brasileira, vamos pensar, nós tivemos 3 gerações da poesia romântica no Brasil. Uma que era nacionalista, com Gonçalves Dias, né, e Canção do Exílio, sabe? Ó a pergunta da Ana Júlia, gente. Então, o parnasianismo não tem nenhuma causa. Tipo assim, não luta por nada, não discute nada. A causa do parnasianismo, Ana Júlia, é a arte. Eles acreditam que a arte não tem que ter causa. Por quê? Porque a arte, ela deve ser um fim em si mesma. Por isso que o slogan é arte pela arte. Eu não estou fazendo a arte para fazer um discurso político. Eu não estou fazendo arte com uma intenção abolicionista. Eu não estou fazendo arte para ficar remoendo as minhas frustrações e desilusões amorosas. Eu não estou fazendo arte para exaltar a pátria. Eu estou fazendo arte porque a arte precisa ser feita. É a arte pela arte. Certo? Então, o parnasianismo não tem tipo uma segunda vertente. Não como a gente tem essa divisão claramente no romantismo, certo? O que vai acontecer no parnasianismo, gente, é que o parnasianismo brasileiro vai... primeiro, até eu tinha falado isso na aula passada para vocês, mas retomando aqui, o parnasianismo brasileiro vai conseguir ser extremamente popular. Né? Falei para vocês que as elites gostavam dessa arte erudita, era uma forma de status, mas, ao mesmo tempo, você tinha também uma outra questão. Os autores parnasianos brasileiros, eles vão, sim, se preocupar com esse aspecto técnico, com esse aspecto formal? Vão. Mas eles vão procurar também trabalhar com um aspecto mais lírico. Então, o lirismo que, às vezes, faltava por conta dos temas, às vezes, muito nada a ver do parnasianismo, né? Mas esse lirismo vai ser resgatado pelos autores parnasianos no Brasil. Então, você tem, sim, poemas que são clássicos em sua forma, de sonetos e versos decassílabos, aquela coisa toda, como é o caso de Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, mas você vai ter, ao mesmo tempo, poemas que se apegam à forma, mas que trazem também aquela ideia do emocional, do lírico, do sentimental, como acontece com o soneto 13 da Via Láctea, do Olavo Bilac, ou como acontece com As Pombas, de Raimundo Correia. Tá certo? Então, o parnasianismo brasileiro vai conseguir tornar o parnasianismo mais acessível e falando mais as emoções. Porque, gente, as pessoas gostam de poemas que as emocionem. Então, se o parnasianismo no Brasil se mantivesse só com seus aspectos meramente técnicos e formais, ele teria provavelmente o mesmo destino que teve na Europa. Porque na Europa o parnasianismo não fez muito sucesso. Falei para vocês no ano passado. Você teve uma publicação
né, francesa chamada Le Parnasse Contemporain, que durou ali 10 anos, mais ou menos, mas o fato é que quando o simbolismo veio com figuras como Verlaine e Rimbaud, né, atropelou o parnasianismo na França, né, em vários países da Europa. No Brasil, não. No Brasil, o parnasianismo continuou até a virada do século XX para o século XX. Certo? Por quê? Porque você tinha poetas muito bons, certo? Muito técnicos, mas que também estavam trabalhando com esse aspecto mais lírico, emotivo da poesia. Raul, então, na teoria, os parnasianos brasileiros negavam o romantismo e papapá e o sentimentalismo. Na prática, os parnasianos pegaram forma e técnica, mas colocaram um pouquinho de sentimento nisso também para tornar os textos mais interessantes? Sim. E essa foi a fórmula do sucesso para o parnasianismo no Brasil. Tá certo? Eu posso dizer... Peraí. O parnasianismo não tem... Sim, só pela arte mesmo. Só pela arte. Sobre a técnica, qual das duas é mais completa? Qual das duas? Qual das duas? Qual das... Não, quem vai mais se preocupar com técnica é o parnasianismo. Né? Por quê? Porque o parnasianismo, gente, vai remeter à construção clássica, à construção poética, à elaboração poética clássica. Então, você vai ter, né, por isso que eu falei, a questão do soneto, dos versos decassílabos, né, das rimas ricas, tudo isso que faz parte do que é chamado de poesia clássica vai ser resgatado pelo parnasianismo, inclusive no nome. Né? O nome parnasianismo vem, né, de um local da mitologia grega, que é o Monte Parnaso. O Monte Parnaso que era habitado por artistas, por musas, né, etc. Ou seja, né, a inspiração para o nome vem de uma inspiração clássica, para remeter a essa ideia de que aquele movimento se preocupa com o equilíbrio clássico da estética poética. Tá certo? Até na poesia a gente dá um jeitinho. Exatamente. O parnasianismo europeu prefere o conteúdo à forma, a favor da forma. Pretere o conteúdo a favor da forma? Sim, 100%. Né? No parnasianismo europeu, não só no parnasianismo europeu, Gabriel, o parnasianismo vai valorizar a forma sobre o conteúdo. Tá? Só que isso gerou uma literatura muitas vezes muito árida, certo? Que era muito técnica. O que o parnasianismo brasileiro fez? Manteve a preocupação com a forma, mas adicionou sentimento à poesia, fazendo com que essa poesia se tornasse mais acessível e mais popular. Então, os parnasianos não faziam arte com sentimento, até chegar no Brasil e começaram a utilizar arte de sentimento. Tá, não existe uma coisa, basicamente, vamos dizer, não existe uma coisa oficial sobre isso, mas na prática é meio que isso, né? O parnasianismo parecia, para muitos, uma arte meio que estéril. Por quê? Porque era bonita, mas era insensível. Certo? No Brasil, conseguiu-se aliar essa ideia da beleza e da técnica, a forma, a essa ideia do sentimento. Todos os poemas parnasianos têm esse aspecto sentimental no Brasil? Claro que não. Né? Senão a gente teria que mudar o nome até do movimento. A gente percebe a questão da forma e a questão da técnica nos poemas parnasianos brasileiros? Com certeza. Porém, né, nós percebemos também uma dose de lirismo e emoção maior do que você percebe no parnasianismo francês, por exemplo. Tranquilo? Então, vamos mostrar para vocês aqui, gente, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu vou mostrar para vocês o vaso grego, que é um típico poema parnasiano, certo? Típico, do Alberto de Oliveira, que era considerado o grande mestre da forma, certo? E vou ler para vocês, um poema do Olavo Bilac, que se chama Soneto 13. Vocês vão ver a diferença que vai existir no nível de emoção de um poema com o outro. Tá certo? Então, posso dizer que os parnasianos não só criaram um momento literário, mas também uma definição para a arte. Eles recuperam a ideia dos ideais clássicos da arte. Tá certo? Na verdade, o que eles fazem é recuperar a ideia da estética clássica. Eles inventam muito pouca coisa, tá, Jéssica?
Eles, na verdade, retomam um ideal clássico. E o ideal clássico, vamos pensar? O que é o ideal clássico de estética? Equilíbrio, simetria, racionalidade, beleza. Tá certo? Então, eles vão pensar nisso. Agora, se a gente está falando de clássico, nós estamos falando de um período extremamente racional do ser humano. Né? Vamos pensar? Lá na Antiguidade Clássica, racionalismo. No Renascimento, que retoma o classicismo, racional. O neoclassicismo, lá no arcadismo, racional. E agora nós temos outra retomada da estética clássica. Então, o equilíbrio e a racionalidade estão presentes quando a gente fala de clássico, certo? Por quê? A técnica, a forma é mais importante, ela é em primeiro plano. Você não pode deixar os seus sentimentos ou os seus pensamentos políticos e sociais serem mais importantes do que a forma do poema. Tudo bem? Beleza? Então tá, vamos rapidão então para mostrar para vocês esses dois aqui para a gente xaranar. Cadê o trem, gente? Aqui, vai lá. Olha só, vaso grego de Alberto de Oliveira, o que é chamado de mestre da forma. Primeira coisa que você vai perceber, meninos, olha só, 2 quartetos e 2 tercetos, que é a forma poética do soneto, tá certo? Então vamos lá. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo ao novo Deus servia. Então, olha só. Primeira coisa, chama vaso grego, mas está se falando de uma taça. Né? É como se fosse aqui, na verdade, gente, uma descrição dessa taça mitológica que servia aos deuses do Olimpo, certo? E que agora está servindo de inspiração para essa outra deusa, que não é a deusa do Olimpo, mas que é a poesia. Tá certo? Era o poeta de Teos que o suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Então, o poeta de Teos está segurando essa taça, que é toda, né, trabalhada em roxas pétalas, certo? Depois, mas o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando às bordas, finas as de lhe ouvir, canor e doce, ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual essa voz de Anacreonte fosse. Aí você fala assim, Raul, cheio de referência mitológica, cheio de referência da antiguidade clássica, certo? Não dá para entender exatamente por que esse poema existe, porque está falando do quê? Da taça que está na mão do poeta de Teos e que tem roxas pétalas colmada, e que se você pega essa taça e você coloca ela próxima ao seu ouvido, você vai ouvir a antiga lira, né, do passado, porque ela vai, na verdade, ecoar esse passado clássico, né, esse passado ao qual a própria taça pertence, né? Então, você fala, tá, ok, o esquema de rimas também segue o mesmo padrão. Gente, você vai encontrar no parnasianismo rimas ricas, então você não vai ter, na grande maioria das vezes, você não vai ter a rima de substantivo com substantivo, de adjetivo com adjetivo, você vai ter, né, substantivo com verbo, certo? Você vai ter a questão dessas construções formais super sofisticada, mas você percebe, e aí dá para perceber em vaso grego, como é extremamente bem trabalhada, porém, extremamente fria. Né? Então, para a gente encerrar, só para você ter essa possibilidade de entender a diferença, olha só como que vai ser diferente quando os parnasianos resolverem ser mais, digamos, sentimentais. Ué, cadê o trem, gente? Peraí. Peraí.
Chance. Sai. Eu não tinha colocado ele, só tinha aberto aqui. Então, olha só. Hora... O que eu fiz? Oh, meu Deus, mas tá difícil aqui. Vai lá. Ok. Ora, direis ouvir estrelas. Certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. Então, isso aqui é como se o eu lírico estivesse conversando com um amigo, e esse amigo está falando que ele é doido, porque ele fala que ele ouve as estrelas. Então, o eu lírico ouve estrelas. E aí chega o amigo dele e fala, você tá ouvindo estrelas? Você tá doido? E ele fala, não, para ouvir as estrelas, eu às vezes desperto no meio da noite e abro as janelas, pálido de espanto diante das coisas que as estrelas me dizem. Certo? E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, um manto aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Né? Então o amigo vai falar, tá, doidão, o que as estrelas falam quando estão conversando com você? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Aí é diferente, não é, gente? Percebe? Tá? Soneto, se você for fazer todos os aspectos de métrica, de construção poética, você vai encontrar tudo ali dentro da estrutura clássica, mas olha como o teor lírico já aparece de forma bem mais visível, né? A ideia de você, só aqueles que amam são capazes de ouvir e entender estrelas. Tá certo? Tudo bem, meninos? Tranquilo? Realmente tem uma pegada bem mais romântica. Vamos falar assim? Não é que é mais romântica, é mais sentimental, é mais emocional, é mais lírica do que a primeira. Entendeu? Porque se fosse romântica, não seria parnasiana. Tá certo? Mas isso significa que o parnasianismo no Brasil, na teoria, vai jogar o gogó de que esses românticos são uns paia, tal. Mas, na prática, eles vão sim pegar os aspectos técnicos típicos do parnasianismo, mas vão tentar manter esse aspecto sentimental que tornava a poesia romântica tão popular? Sim. Tá bom, meninos? Bora então, né? Querido, dá tchau pra mim. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Esse cara sempre. Até daqui a pouco. Se alguém acordar, se alguém conseguir acordar o João Augusto, me avise, tá, gente? Fala para ele que eu gostaria de tê-lo na última aula. Tchau, meninos. Beijo. Tchau.